Hoje são 1º de julho de 2020, quarta-feira, e a partir de hoje eu gostaria de iniciar com os irmãos um outro tema que é muito importante. Como nossa igreja vem desenvolvendo um projeto que visa nos ajudar a sermos de fato uma igreja bíblica, uma igreja saudável, nós estamos trabalhando valores que estarão nos dando condições de concretizar a visão que, à luz das Escrituras, nós estabelecemos como igreja local, de sermos uma igreja bíblica, acolhedora, discipuladora, missionária, formada por pessoas que amam a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmas. No ano passado, nós trabalhamos 2 valores que foram uma vida de total devoção a Deus e envolvimento no serviço cristão. Neste ano, nós trabalhamos no primeiro semestre o ensino bíblico, a dedicação ao ensino bíblico. E agora, no segundo semestre, queremos trabalhar o valor que consiste em priorizar pessoas. Por esta razão, eu gostaria de estar junto com os irmãos, fazendo reflexões sobre o que precisamos fazer, o que precisamos entender para lidar com pessoas. Eu gostaria de destacar um texto que me ajudou a ampliar minha visão sobre isto, que está em Mateus 22, a partir do versículo 35, que diz assim: E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Com isso, eu quero iniciar aqui uma reflexão com vocês, neste momento devocional, onde nós iremos aprender a priorizar pessoas e, neste desafio, entender como as pessoas pensam. Em Marcos capítulo 4, versículos 30 a 34, nós encontramos o seguinte: Com que compararemos o reino de Deus, ou que parábola usaremos para descrevê-lo? Ele é como a semente de mostarda, que é a menor semente que plantamos no solo. No entanto, quando plantada, ela cresce e torna-se a maior de todas as plantas do jardim, com ramos tão grandes que os pássaros do ar podem se abrigar à sua sombra. Com muitas parábolas como esta, Jesus anunciava a seus seguidores a palavra conforme podiam entender. Ele não lhes falava nada a não ser em parábolas. Você deve estar pensando aí, o que isso tem a ver com o nosso tema? Bom, eu queria ressaltar que a maior parte das nossas decisões é tomada inicialmente em razão do que sentimos ou acreditamos. Esta é a inclinação, a natureza do ser humano. Só depois é que nós racionalizamos para justificar as nossas escolhas. E Jesus usava parábolas para nos treinar a lidar com as nossas crenças e não com os nossos raciocínios lógicos. Assim, nós entendemos que a pessoa verdadeiramente sábia é humilde. Jesus nunca escreveu um livro. Ele sempre falou
por meio de parábolas e conduziu as pessoas à verdade através do seu exemplo vivo. Ele era confiante sem ser arrogante. Ele acreditava em valores absolutos sem ser rígido e tinha clareza sobre a sua própria identidade sem julgar os outros. Em vez de se mostrar superior, ele humildemente dizia o que queria através de simples histórias. Ele falava de modo que levava as pessoas a ouvirem, porque o sábio é aquele que quer escutar, é aquele que quer ouvir. Ele foi um excelente comunicador, porque ele compreendia que as pessoas baseiam suas vidas mais no que acreditam do que sabem. Suas críticas mais severas, se nós observarmos nos evangelhos, foram dirigidas aos mestres da lei. E ele não os censurava pelo conhecimento que possuíam, mas pela arrogância que demonstravam quando estavam na sua competência de ensinar aos outros. Para o Senhor Jesus era claro que quanto mais aprendemos, mais deveríamos perceber que existem muitas coisas que ainda não sabemos. O que eu posso dizer, irmãos, diante disso, é que a arrogância é um sinal de insegurança. Jesus entendia que as ideias humanas nunca se expressam totalmente a realidade. E o seu estilo de ensinar sempre levou esse fato em consideração. Acredito que se desejamos ser comunicadores mais eficazes, nós precisaremos aprender o que Jesus sabia a respeito da relação entre o conhecimento e a humildade. O que eu posso ressaltar aqui é que os grandes pensadores são pessoas humildes. Os grandes pensadores compreendem que a vida está mais ligada à fé do que o conhecimento. Como discípulo de Jesus, você entende a sua responsabilidade de ser um comunicador com excelência? A missão que ele nos confiou foi de fazermos discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas, é o que ele diz, que eu vos tenho ensinado. A nossa missão, irmãos, é glorificar a Deus através da pregação do Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Isso significa que devemos investir na vida das pessoas com o Evangelho. A pergunta que eu faço é: você está disposto a entender as pessoas e aprender com Jesus como elas pensam e assim se tornar um comunicador por excelência e assim agradar a Deus no sentido de se relacionar com pessoas, visto que pessoas precisam de pessoas? Eu desejo a você um semestre abençoado. Eu desejo a você um crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha um dia abençoado na presença dEle.